Olá, bem-vindo, bem-vinda. Este é o seu programa Reavivados por Sua Palavra, da TV Novo Tempo. Todos os dias às 6 da manhã nós estamos juntos aqui. É muito bom começarmos o dia com a Palavra de Deus, não é verdade? A TV Novo Tempo está com uma grade nova, você já está percebendo isso, lógico, né? E o nosso programa abre esta grade na parte da manhã e aumentou o tempo para a gente poder estudar a Palavra de Deus. Isso foi ótimo, não é? O programa tem mais algumas coisas novas, tem um clipe musical, tem um resumo ilustrado, ilustração mesmo, ilustração de desenho, né? Para que você possa tirar mais lições para levar para o seu dia, para estar perto de Deus, para andar com Deus e para olhar as pessoas com os olhos de Deus, para ter bondade no seu coração, a bondade de Deus, o amor às pessoas, o amor de Deus. Então é muito importante que você possa compartilhar isso com outras pessoas. Estudar a Bíblia para nós é importante, mas ela tem que se tornar o nosso estilo de vida e o poder para isso vem de Deus. Queremos agradecer muito o NASP que nos recebe aqui em São Paulo, na região sul de São Paulo. Esse bonito lugar, esse oásis aqui, milhares de estudantes, ensino fundamental, tem também as crianças pequenininhas, né? O prézinho, o jardim, alguma coisa assim, para cuidar de crianças até 4 anos, tem o ensino médio, tem também as faculdades, várias faculdades. Eu estudei aqui teologia, hoje não temos mais o curso de teologia aqui neste campi, mas está lá em Engenheiro Coelho. São 3 lugares maravilhosos e este aqui com esta parceria muito boa. Nós queremos dizer para você que ainda não conhece e para você que já conhece, que está habituado com o YouTube, que nosso canal é Reavivados por Sua Palavra, NT, tudo junto e NT no final, tá bom? Porque é da Novo Tempo. Então este nosso programa, ele vai na íntegra, à 00:01, lá para o YouTube e também para o Facebook. No Facebook, na página da TV Novo Tempo, está lá o nosso programa. Você recebe o programa e olha, vou fazer um convite para que você compartilhe com os amigos, tá bem? Então nessa primeira parte aqui do nosso programa, a gente passa as mídias sociais, nossos agradecimentos, para que você saiba todos os detalhes, como ter o programa, programas anteriores também. Nós temos uma parceria muito legal com um programa que já existia no YouTube, que eu acompanhava, que são estes resumos dos capítulos do Reavivados, não é? Reavivados por Sua Palavra. Isso é um plano mundial. Eles são ilustrados, são ótimos, se você não conhece, vai conhecer agora. Você sempre consegue tirar algumas lições, são bem narrados, bem produzidos e estão agora fazendo parte do nosso programa aqui na TV Novo Tempo. Você fica com o resumo do capítulo. Existe uma frase cuja autoria é atribuída a Abraham Lincoln que diz: pode-se enganar a todos por algum tempo, pode-se enganar alguns por todo o tempo, mas não se pode enganar a todos todo o tempo. Essa verdade se cumpriu de forma dramática na vida do rei Davi. Depois de saber que Batseba estava grávida, Davi fez com que seu esposo Urias fosse morto no campo de batalha. Em seguida, ele se casou com a viúva e tudo parecia que estava bem. Seu adultério e assassinato aparentemente estava escondido dos olhos de todos. Pura ilusão. No capítulo 12 do 2º livro de Samuel, encontramos o profeta Natã indo visitar ao rei. Inicialmente, o diálogo é feito por meio de uma parábola. O profeta contou para Davi a história de 2 homens. O primeiro era pobre e tinha apenas uma cordeirinha de estimação em sua casa. O segundo era um homem rico, o qual possuía muitos bens. Certo dia, quando o homem rico recebeu uma visita em sua casa, ao invés de matar um de seus animais, ele matou a cordeirinha que pertencia ao homem pobre. Ao encerrar a história, Natã perguntou a Davi qual deveria ser a sentença para o homem rico. Interessante como o pecado cega. Davi, o qual era um adúltero e assassino, se levantou revoltado contra o personagem rico da história e disse que tal homem deveria ser morto. Porém, ele ficou extremamente chocado com as palavras de Natã no verso 7. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem. Sim, Davi era o protagonista daquela triste parábola.
Deus havia dado tanto para ele, mas ainda assim não era suficiente para o seu coração corrupto. Cego pelo seu erro, ele mal conseguia ver quão grave havia sido suas ações. E o que ele tentou esconder por tanto tempo, agora estava escancarado para todo o seu povo. Porém, existe uma coisa interessante neste capítulo. Deus não envia Natã para destruir Davi. Pelo contrário, a luz da verdade foi que resgatou Davi da escuridão de seus pecados. E a partir daquele momento, Davi começou a se erguer novamente. Por isso, apesar de dolorosa, a verdade sempre é o melhor remédio. Ok, é muito bom aprender, não é? Muito bom aprender através desses vídeos. Muito bem, agora você vai ficar com um intervalo para conhecer melhor a Novo Tempo e eu volto já já com o próximo capítulo. Aguarde aí. Muito bem, estamos de volta, agora que você já conhece um pouquinho mais do Novo Tempo, os novos programas, a nova grade, tudo isso feito para você que apoia, que gosta da Novo Tempo e que também sabe dar o melhor para a sua família. Você imagina uma TV que você não precisa ficar preocupada em o que ela vai apresentar para um filho menor, não é? Todos os programas aqui são liberados para todos os públicos, isso eu gosto sempre de ressaltar, porque faz uma diferença tremenda. É como se você estivesse assistindo um filme, não é? Quando você está assistindo um filme, de repente tem aquela cena picante, você tem que tapar os olhos, só que a mente da criança, ela quer completar aquela cena, né? Que começou e de repente vê mais um pouco aqui, um pouco ali, escapa aqui, e a gente vai formando uma criança com imagens que ela não precisava ter. E aqui você tem programas que são liberados para todos os públicos. Maravilhoso. Eu agradeço muito também, em nome da Novo Tempo, os Anjos da Esperança. Vocês fazem toda a diferença aqui. Somos gratos pelas suas orações, pela divulgação que você faz, porque você crê neste ministério e também pelo seu envolvimento financeiro. As suas ofertas são muito bem-vindas. Somos muito gratos por isso. Assim podemos expandir cada vez mais a TV, o rádio, as mídias sociais, os cursos bíblicos que chegam gratuitamente para todos aqueles que pedem. Vamos lá, o capítulo é bonito hoje, muito bonito. Eu gosto desse capítulo porque ele faz a gente pensar. Aqui, o capítulo anterior, Davi estava tranquilo, olhou pela janela da casa de uma mulher tomando banho, a chamou, coabitou com ela, no dizer bíblico, né? Ela ficou grávida, ele teve um plano para fazer o seu marido assumir essa criança, né? Quando não deu certo, ele mandou matar esse marido. Bom, isto não ficou assim. Se casou com a mulher, trouxe a mulher, ela ficou grávida e tal. Então, aqui vem um outro momento, né, na sequência disso. Natã era o profeta. Então, Samuel já tinha morrido, Natã era o profeta agora. E Natã, diz a Bíblia que o Senhor enviou Natã a Davi. Davi recebeu a presença de Natã. Verso 1 diz, chegando Natã a Davi, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e um pobre. Bom, agora começa uma história, não é? Uma parábola, vamos dizer assim, da parte de Natã. E a parábola é esta, eu vou parafrasear aqui. Um homem rico e outro pobre. O rico tinha muitos bens, muito gado, não é? Tinha cordeiros, tinha ovelhas, estava bem. O pobre tinha só uma ovelhinha. E esta ovelha, diz aqui o verso 3, até tinha sido criada na sua própria casa, com os seus filhos, junto com os filhos. Então, um aspecto sentimental, não é? Que nem quando nós éramos garotos e a gente criava os pintinhos, minha avó morava conosco, os pintinhos iam crescendo, viravam frangos, e aí chegava o dia da matança, né? A gente não esperava por aquilo, porque até colocávamos nomes nessas aves, né? E quando chegava o momento, a minha avó, italiana, sabia fazer o assunto,
segurava no pescoço, quebrava, cortava e era uma choradeira tremenda, porque a gente se afeiçoava àquele animal, né? Qualquer animalzinho que a gente tem, qualquer pet, se a gente perder, a gente vai chorar, vão fazer falta, isso é natural, a gente se afeiçoa, tem sentimentos em relação ao animal. E assim, nesta família, nesta história, nesta parábola, Natan diz que ele estava lá junto com os seus filhinhos. Por quê? Isso vai ser importante no final. Este homem rico recebeu uma visita. E ele não quis buscar um dos seus animais, o que ele fez? Fez uma coisa horrível. Ele vai até a casa do vizinho pobre, sabendo que este tinha só uma ovelha, essa ovelha vivia dentro da casa, e rouba a ovelha, mata a ovelha e faz a comida para o seu visitante. Davi já começou a ficar indignado com isso. Que absurdo uma coisa dessa. Este homem deve morrer, este homem está... Que coisa horrível este homem fez, tendo tanto, ainda foi roubar a ovelha do outro. Mas ele caiu na armadilha, a armadilha santa ali do profeta e de Deus, né? E verso 7 é um verso duro aqui. Então disse Natan a Davi: tu és este homem, tu és o homem da história. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. E aqui vem uma porção de situações, né? Várias situações. E ele vai dar nomes aos bois. É sempre bom, depois que a gente já tem o controle da situação, né? É dizer, você errou por causa disso, daquilo. Você está repreendendo um filho, não sai batendo no filho sem dizer alguma coisa. É muito nécio isso, de você atirar alguma coisa, bater, tal, ser um malcriado e tal. A criança tem que saber por que ela está sendo disciplinada. E bater, nenhum pai deve surrar um filho. A Bíblia diz que a vara é uma coisa leve, não é? Alguns não concordam com isso, eu concordo, eu apliquei com os meus filhos e funcionou. Não tirei a vara diante deles, né? Era o chinelo. Primeiro, depois eu entendi que o chinelo não funcionava, é um tapa, uma coisinha, para sentir lá um desconforto, só isso. Mas você tem que explicar antes, olha, ou você vai ficar disciplinado, sentado no cantinho da disciplina, né? Durante 6 minutos, por quê? Porque você mentiu, você fez isso, fez aquilo. Aqui a mesma psicologia está sendo usada da parte de Deus via Natan, né? Para Davi. Por que é que eu fiz isso, eu fui com você e tal. E o que é que você fez? Não é? A Urias, o Heteu, né, fazendo o que era mal, né, no verso 9, lá na metade, fazendo o que era mal perante ele, a Deus, a Urias, o Heteu, feriste a espada. Foi você que o matou, não foi a guerra. Porque ele poderia ainda estar se enganando, né? Não, foi na guerra, né? Eu não matei ninguém, né? Só pedi para ele ficar ali, se ele fugisse e tal. Então, aconteceu, né? Acontece na guerra, como ele falou ali no capítulo anterior. Um dia uns morrem, outros morrem e tal. Então, você que o feriu a espada, foi você, foi a sua espada que foi usada para feri-lo. Você arquitetou o plano, entende? Você é cúmplice. Eu não fiz nada, né? Eu paguei alguém para fazer mal para outra pessoa. Não, você é cúmplice, até juridicamente, né? E a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon, você estava empunhando a espada dos filhos de Amon. A responsabilidade é sua. Você se indignou pela história que eu lhe contei, do homem rico que tira a única coisa que o outro possuía? Pois é, Urias é esse homem pobre. Você tirou a única ovelhinha que ele tinha. E você era um homem rico. Você tem mais mulheres, Davi. Você vai se contentar quando? Você já tem um harém. São várias esposas que você tem, vários filhos destas esposas. Você ainda vai incomodar o vizinho? Cada um tem o direito de ter sua família. Você quebrou e quebrou bem esse laço que você tinha com Deus. Você se afastou, mas Deus não vai se afastar de você, não. E a gente vai ver depois um desdobrar disso tudo, né? Bom, aí agora verso 10,
pois não se apartará a espada jamais da tua casa. E ele não teve sossego, né? Guerra após guerra e tal, muito trabalho nesse sentido, porque você tomou a mulher do seu amigo e você o matou. O verso 11 fala sobre o que aconteceria, são os desdobramentos, agora vem os desdobramentos. Quando você tem uma ação, tem uma porção de reações. Davi sofreu tremendamente, porque agora exposto o seu assunto, que era conhecido de alguns, hein? Isso não estava só entre o rei e mais uma pessoa, não. Os criados conversavam sobre isso. O rei mandou chamá-la, mas depois o rei trouxe para ser sua esposa. O rei coabitou com ela. Eles sabiam disso. E alguns sabiam da morte de Urias, como foi arquitetada por Davi. Tinha servos. Davi começou a perder um pouco a moral no reino. E o pior de tudo, depois que todo o assunto veio à tona, a gente acha que nunca vão descobrir a gente, né? Ninguém vai me ver colando na prova, né? Nunca vão descobrir que eu não tenho carta e estou dirigindo. Nunca vão fazer isso. Eu sempre vou conseguir dar um jeito, eu sempre vou conseguir. Uma hora acontece. Pode demorar, mas uma hora acontece. É aqui que a gente vê as consequências. E as consequências começaram a aparecer na família de Davi. Os filhos de Davi começaram a ter comportamentos estranhos. Tipo assim, se meu pai pode, eu também posso. Foi uma fatalidade, foi um erro. Davi estava doente e hoje nós temos, na nossa época, nós temos um outro problema sério. Que ninguém mais peca, todo mundo está doente. Isso foi um problema psicológico, isso foi uma depressão, por isso que você fez isso. Você está meio deprimido, Davi. O povo saiu para guerrear, você queria tanto guerrear, e agora você ficou no palácio, fazendo o quê, não é? Lá, vai dormir à tarde, acorda com sono, olha para a janela das vizinhas e acha, né? Acha alguma coisa. Mas você estava depressivo, não é o pecado. Nós estamos vivendo numa sociedade assim, e que pecado já não é mais pecado. Agora as pessoas têm depressão. Tem depressão? Tem, isso é verdade, tem depressão. As pessoas têm algum problema? Tem problemas muito sérios, mas não vamos confundir as coisas. Nem tudo é depressão, tem pecado também. Tem decisões erradas, Davi tomou uma decisão errada. E se eu não consigo, eu tenho que pedir ajuda. Se eu não consigo entender as coisas, eu tenho que pedir ajuda. Davi formou o seu próprio caminho aqui. Ele buscou a mulher, fez lá, ela engravidou. Bom, e agora eles tinham uma triste notícia, que esse bebê não iria sobreviver. Ele morreria. Mas antes, até me antecipei um pouco aqui, mas antes eu passei por um verso importantíssimo, que é o verso 13. Então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. Foi declarado, foi explicitado o tipo de pecado, em detalhes. Você matou com a espada, que era de Amon, mas o braço era seu. Você tomou a sua esposa, ela foi sua esposa, ela engravidou, você a engravidou, ambos se engravidaram, né? E de uma certa forma ela estava submissa ali ao rei. E está tudo claro. Aí Davi diz, rompe, pequei contra o Senhor. E Davi escreve salmos lindos, 37, o 51, salmos de arrependimento. São lindos, depois você pode ler. Eu gosto de pregar sobre esses dois salmos, eu acho muito lindo, porque isso tem que ver com a minha história também, com a sua história, com a nossa história. É pecado e perdão, e arrependimento. Esse é o único caminho para eu ter paz. E Davi escolheu o caminho certo, só que Deus não tirou as consequências. Seu filho mais velho já teve um problema sério, o primeiro estupro que a Bíblia relata está ali, com o filho mais velho de Davi. Não é? Eles já se tornaram, assim, levianos nesse sentido, exemplo do pai. Não diga para um filho não fumar se você fuma. Você não tem exemplo para dizer isso. Não diga para não beber se você bebe. É muito complicado esse negócio. Então, vamos andar corretamente. Natã ouviu de Davi, pequei contra o Senhor.
Aí então disse Natã, também o Senhor te perdoou, isso é bonito demais esse verso, também o Senhor te perdoou o pecado, não morrerás, também o Senhor te perdoou. Eu pequei contra, também o Senhor te perdoou. É isso que você está sentindo agora? Se tem uma culpa que você carrega, confessa ao Senhor. Coloque na sua cabeça, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Aceite. O pior doente é aquele que não quer aceitar a doença. O médico dá lá o remédio e você diz, não, esse médico não entende nada, eu não estou doente. Estou só com uma depressão. Eu não pequei, né? Só estou com uma depressão. Quando a depressão passar, eu não peco mais. Não, vá ao Senhor, eu pequei, Senhor, e quero ser perdoado. E aí então, a criança adoece, ele tinha dito que ela morreria. Davi orou, ficou jejuando vários dias, e ao final de 7 dias ela morre. Então Davi se levanta, lava o rosto e sai para a vida, e alguns dizem, você não estava jejuando? Não. Eu entreguei o assunto para o Senhor. Quando o Senhor resolveu do jeito que Ele quis resolver, acabou. Eu não vou ficar lamentando agora. Eu vou seguir em frente. Aí teve mais uma batalha aqui, que ele foi vitorioso. Você pode ler aí nesse capítulo na sua Bíblia. Mas eu queria orar com você nesse momento. Pedir a bênção de Deus para a gente ser sensível diante destas coisas. E quando erramos, vamos ao Senhor e vamos pedir perdão. Quando erramos com alguém, vamos lá, vamos pedir perdão, vamos resolver, vamos ver em paz. Vamos orar? Pai querido, nós queremos ter paz em nosso coração. E a primeira coisa que queremos fazer é te agradecer, honrar o teu nome, louvar o teu nome. E cada um vai fazer isso agora. Também, Senhor, temos alguns pedidos, talvez até perdão por alguns pecados, ou orarmos por alguém. Então, Senhor, este é o momento da gente falar isto para o Senhor. E agora oramos por todos. Dá-nos sensibilidade, Pai, que no primeiro sintoma que o pecado nos chama a atenção, possamos correr para os teus braços e pedir socorro. E o Senhor certamente nos dará esse socorro. A luta que temos não é contra carne e sangue, é contra potestades do mal, é espiritual. E é o Senhor quem tem que dirigir tudo isso. Depositamos aos teus pés os nossos fardos para termos alívio. E depositamos estes fardos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos encerrando aqui o programa, mas ainda você fica com um clipe musical. Eu vou me despedindo e vou esperar você para o próximo encontro. Um abraço. Meses já se vão e eu me lembro bem toda a dor que o medo me causou, toda lágrima no olhar, tristeza e pesar. Mas também lembro quem pôde me curar. Capaz de aqui morrer, hoje eu poder viver quando tudo desabou. O Senhor me abraçou, Ele me amparou. Hoje você vê a luz na escuridão, é porque Jesus te deu a mão e agora só basta